just makes no sense. Fala, meus queridos e minhas queridas, aqui quem fala é o TT do Not Soccer. Se você não conhece o Not Soccer, você já deveria conhecer. Não é possível que você caiu aqui sem querer. É um canal sobre Premier League e só sobre Premier League, e a gente faz 2 lives por semana para contar para você tanto o que aconteceu numa última rodada da PL, quanto o que pode acontecer na próxima rodada. O campeonato está quase começando, a edição 25-26, e eu vou começar a falar nesse vídeo aqui de Arsenal, para continuação do nosso guia da PL. Eu vim resumir o contexto dos Gunners para você e eu vou começar logo após o seu like ser dado. Clica aí no like. Comenta qualquer coisa que você quiser também, se inscreve no canal e assiste às nossas lives, porque aí você vai ter uma chance maior tanto de gostar da gente, quanto de dar dinheiro pra gente virando membro. Insira seu membro no nosso canal. Vamos falar de Arsenal 25-26. Vou tentar resumir aqui o contexto para você que não torce para o Arsenal, porque se fosse um vídeo de um torcedor do Liverpool falando para o torcedor do Arsenal o que é o Arsenal, seria meio estranho, né? Então eu venho aqui resumir o contexto para quem não torce para o time, tá? Já fique avisado, então, torcedor Gunner, que você sabe de tudo que eu vou falar aqui, provavelmente. Bom, o projeto do Arsenal atual é o projeto de 19-20, que está na sua 6ª temporada agora em 25-26, com Mikel Arteta. O Arteta era auxiliar do Guardiola, todo mundo sabe isso, vocação para montar time com posse de bola, e esse daqui é mais um time com posse de bola no campeonato inglês. A trajetória do Arsenal eu acho que é muito interessante e ao mesmo tempo o resultado, o produto final, na verdade não é o final, pode ser agora em 25-26, né, com as peças que chegaram, mas o produto ao longo das temporadas e para 24-25 especificamente é um saldo muito positivo, muito positivo. Vamos lá, vamos relembrar. Em 19-20, o Arsenal tinha acabado de fracassar com a tentativa do Unai Emery, contrata o Arteta para 19-20 e a primeira escalação que o Arteta solta na vida como técnico do Arsenal envolve Leno no gol, ótimo goleiro, hoje joga pelo Fulham, Maitland-Niles pela direita, Bukayo Saka na esquerda, sim, ele tinha acabado de subir para o profissional e está aqui jogando na lateral esquerda nessa escalação de estreia do Arteta. As suas... É engraçado, né? O Saka lateral. Davi Luiz e... Sim, o Davi Luiz envelhecido. Sócrates Papastatopoulos. Essa é a dupla de zaga. A sua linha defensiva é essa. Saka que acabou de subir da base na lateral esquerda. Maitland-Niles na direita. E aí o ponta adversário passa do Maitland-Niles, ele olha pro Davi Luiz e morre de medo. Aí ele volta. Não era assim não. Ele ficava mais animado. E os volantes... Granit Xhaka, que deve ser o melhor de todos esses que eu citei aqui, os da linha, né? Eu tô excluindo o Saka, o moleque acabou de subir, porque o parceiro dele era o Torreira. É muito diferente do que a gente vai ter nos próximos anos aqui depois desse início do Arteta, né? Não tô citando o ataque, porque aí já começa a ficar uma coisa séria. Mesut Ozil é seu camisa 10, Aubameyang, mas a reta final, né? Do Ozil. Aubameyang, além disso você tem Alexandre Lacazette e Reiss Nelson na ponta direita. Esse time mudou totalmente. De 19-20 para cá, totalmente. Com exceção do Bukayo Saka, né, que virou o melhor jogador do time. E até hoje ele é jovem. Incrível. Eu sou muito fã do Bukayo Saka. E eu acho que hoje a torcida do Arsenal já pode ser muito fã de vários jogadores do elenco, porque, como eu disse, tudo mudou. A migração de um elenco que tinha peças envelhecidas para times que acumulam temporada após temporada, né? Posições no topo da listinha ali das equipes mais jovens da Premier League, ela foi gradual e também mudou na primeira metade para a segunda desses anos do Arteta no Arsenal. A primeira metade desses anos ela é marcada por liberar as peças que você não queria mais que tivessem ali. Então você tem a saída de vários dos jogadores que eu falei na escalação acima, além de Guendouzi, além de Bellerin e outros caras que você pode lembrar. E isso vai a conta-gotas ganhando toques de bom recrutamento, toques de quem sabe procurar jovens, né? Isso é um traço histórico do Arsenal. Saliba chega na temporada 19-20 por 30 milhões de euros, grava esse número. Martinelli também, nessa temporada, 7 milhões de euros, vem direto do Ituano, inclusive. Eu acho que os caras sabem contratar.
Aliás, né? Acho que o scouting dos caras é capaz, hein? Te pegam lá do Ituano. Você que tá na sua casa aí, toma cuidado. Tem um olheiro do Arsenal te vendo aí, chutar bolinha de papel. O Bukayo Saka sai nessa temporada aqui também da base para o time principal do Arsenal. E em 2021 a gente tem outro oitavo lugar na tabela da Premier League. Então a segunda temporada do Arteta, a gente não tem uma evolução ou uma queda na tabela da PL. Mas a gente tem a contratação do Gabriel Magalhães por 26 milhões de euros. Lembra dos 30 que eu falei do Saliba? Pois é, uma das melhores duplas de zaga do planeta hoje custou menos de 60 milhões de euros. Olha os caras, hein? Olha os caras. Olha o projeto aqui sendo feito organicamente dentro das regras de PSR e ainda contrata nessa temporada também o Thomas Partey, que vai ser muito importante para o restante desses anos, né? Saiu agora nessa janela, mas vai ser muito relevante aqui para o time. E se encorpando. Em 21-22, o oitavo lugar na PL vira um quinto lugar e tem a chegada de Ben White e Martin Odegaard. Ben White, excelente contratação, né? Zagueiro no Brighton, mas também um zagueiro muito técnico, um zagueiro que parece que não é zagueiro. E aqui ele vem para não ser zagueiro mesmo, aqui é lateral. Claro que pode quebrar galho, mas o Arteta pensa nele como lateral direito. Até hoje, o Ben White é tremendamente cotado para ser o titular da próxima temporada. Peças que foram adicionadas então em anos já longínquos ainda fazem a diferença pelo time titular do Arsenal e ainda ajudam o time a continuar evoluindo. É isso que está acontecendo aqui nessa narrativa minha. Em 22-23 você tem a primeira vez que esse time aqui briga pelo título. Sim, já é agora já. Já é agora. Estevão, mas como assim já é agora? Você está falando de uma temporada em que eles vão pipocar e não sei o que lá, e não sei o que, e mais senso comum. Não vai pipocar não. Para mim aqui nessa época do Arsenal em 22-23, eu respeito todas as opiniões, mas a minha não era essa. A minha era uma opinião bem pelo contrário. Não é que eles não tinham o direito de não ser campeão. Esses caras não tinham o direito de estar ali. Como que o time mais jovem da competição, que foi montado no começo aqui, 3 anos atrás disso, como que ele está disputando? Gente, disputar título aqui não é igual disputar título em outras ligas. Só que é dificílimo. Nessa época aqui, principalmente, na Premier League, é a época Liverpool e City. O primeiro time que se enfiou entre esses dois era um time de moleque. Essa é a verdade. Só que é inacreditável. Se o cara faz isso aqui no seu time em 3 anos, você tá surtando. É porque é o dos outros, que aí você fica meio. Não sei, dá pra ter sido melhor. Não, então vai, então faz você então. Eu sou muito defensor desse projeto aqui, tá? Eu torço pro Liverpool, mas eu tenho uma capacidade aqui que eu, graças a Deus, eu tenho ela, porque senão esse canal não existia, talvez. Que é de me afastar das coisas que eu gosto, que eu quero, que eu torço e tal, e olhar pro que tá na minha frente. Isso aqui é um absurdo. Infelizmente para o Arsenal não dá em título, o Arsenal perde a liderança, perde o título para o Manchester City, e depois disso você tem a temporada 23-24 em que chega o Declan Rice, então o time que já brigou pelo título temporada 22-23 com um elenco muito jovem, acrescenta o Rice, que é jovem, que tem tudo para ser titular por anos, uma década, de um time digno de brigar por título, e ele chega para somar ainda. Além disso, chega Timber. Lembra do Ben White, o zagueiro técnico que pode jogar de lateral? Outro. E aqui também, temporada em que o Pep Guardiola faz as alterações dos zagueiros jogando nas laterais. Né? Então você vê que aqui ainda tem um movimento de Arteta com uma espécie de uma memória de tempos guardiolistas, né? E um grande respeito também por pensamento do Guardiola. E talvez vice-versa, né? Um influenciando o outro já que aqui já é uma versão do time do Arteta que está brigando contra o do Guardiola também. E aí, o Arsenal contrata também em 23-24 Davi Raya e Kai Havertz. Aqui são incógnitas. Aqui, para nós do canal, a gente olhou na época e pensou, o que tem a ver pagar 65 milhões de libras no Kai Havertz? Ele parecia um zumbi no Chelsea, ultimamente. E aí, você vai ver o cara joga bola. Não de cara, tá? Não de cara. Mas ele foi ressuscitado, isso é um fato. E tanto na posição no meio campista, como um camisa 8, como também num falso 9, ele conseguiu jogar bola no Arsenal. Gente, eu juro, eu sei que a cifra é meio ridícula, né? 65 milhões de libras tipo, eu ainda acho que é demais, pelo amor de Deus, o que tem a ver? Mas ressuscitar o cara. Ou seja,
Esquece a cifra, pensa só nisso aqui. Eles tinham mesmo uma ideia apurada do que fazer com essa peça. O Davi Raya é outra dessas. Quando houve a contratação, o Pente e eu ficamos meio... Sério, o goleiro deles vai ser o Davi Raya? O que tem a ver? Não é que ele é mau goleiro, não. Longe disso no Brentford, não é isso não. Mas não é também aquele goleiro, o José Sá, em 2 temporadas aí das últimas que o José Sá fez, que era um negócio assustador. Você queria cogitar ele na seleção brasileira, na seleção brasileira de 82, do tanto que o José Sá jogava. Não é, o cara não conseguiu fazer isso, mas contrata, na primeira temporada é uma adaptação, 24-25 o Davi Raya fecha o gol. E com também o jogo com os pés, né, que é uma das razões aqui por qual ele foi contratado, decente, assim, digno. O Arsenal, então, está migrando conforme eu avanço na narrativa para deixar de ser um time que tem peças daquela outra época e para ser um time jovem que tem algumas grandes qualidades que eu vou listar agora para falar da temporada 24-25. Vamos resumir. Estevão, eu não sei o que é isso. O que é o Arsenal de hoje? O que eu vou ver quando eu for assistir uma partida desses caras? O que você vai ver é um dos melhores times para manter posse de bola na competição, tá? Sim, Mikel Arteta, ex-auxiliar de Guardiola, posse de bola, espanhol também. Sempre tentou implementar esse sistema aqui, isso não vai mudar. Saiba de outra coisa. Você está vendo jogar, quando você vai ver um jogo do Arsenal, ironicamente, junto com o time que é uma das melhores posses de bola do campeonato, você também está vendo a melhor defesa do campeonato. Mas como se eles estão toda hora com a bola? Pois é. Não precisava, né? Mas esse time também é isso. O Arsenal é a melhor defesa da Premier League. Mas defesa que você fala é lá na frente, perde e pressiona? Não. Também é. Também é bom. Mas no meio campo? Também é bom. Estevão, você está falando para mim que esses caras defendem em bloco baixo bem? Eles são o melhor bloco baixo da liga, na minha opinião. Por que diabos um time de posse de bola ia ser tão proficiente nisso? Não sei. Mas é. E ajuda, viu? E ajuda. O Arsenal eu não sei nem definir. O Arsenal é um exército quando ele precisa muito do resultado. A exemplo de um jogo com o Manchester City, por exemplo, quando eles abrem o placar com um chute do Calafiori, City numa pressão muito grande, o Arsenal com um homem a menos depois disso, mas à frente do placar, tinha que defender o placar. O City não consegue virar. O City só empata esse jogo no final. Acho que é com um gol do John Stones ainda. Por quê? Arsenal com um a menos. Todos os motivos do mundo para fazer bloco baixo, sentar lá atrás, os 10 atrás da bola, vamos defender dentro da área. Se o Arsenal quer fazer isso, cara, não sai gol. Eu tinha certeza que o Arsenal ia conseguir eliminar o Real Madrid depois daquele 3-0 na Champions League passada, na ida. Eu tinha certeza que ia dar na volta. Por quê? 3-0 na frente, meu amigo. Se eles quiserem entrar e ficar 90 minutos defendendo, você não vai relar no gol. Você não vai chegar perto. Você vai chegar perto da área. Gol você não faz. Se fizer, é um. Você precisava de quantos? E o Arsenal nem precisou fazer isso. O Arsenal, inclusive, nem precisa ficar lá atrás. Pra quê? Isso aqui que eu tô falando é só um exemplo, tá? Do quão eficiente é o Arsenal defendendo próximo do próprio gol. É, de fato, impressionante. Melhor da liga. Bola parada do Arsenal. Você vai ver um time que bate escanteio e é meio que um pênalti. Dependendo do momento, é tipo isso. O Arsenal criou uma ideia de que se você vai ficar muito com a bola ao redor da área do adversário, vai sair muito escanteio se você não estiver fazendo gol, certo? Se você fizer gol, já saiu os gols, tá ganhando, tranquilo. Mas se não saiu, você vai ficar criando chute, chance, goleiro espalma, bola bate na bunda de alguém e vai pra linha de fundo, bola bate na cara de alguém e vai pra linha de fundo, goleiro espalma pra linha de fundo, escanteio. E se a gente resolver virar o melhor time do campeonato em bater escanteio? Esse é o Arsenal. Gabriel Magalhães parece o Pelé nessa situação. Nicolás Jover. Você vai escutar o Mário Marra falar durante toda a temporada do Nicolás Jover, porque o Arsenal vai ficar fazendo gol de escanteio. E você vai falar, nossa, mas é a milésima vez que o Mário Marra fala desse cara. Mas não tem como, gente. Não tem como parar de citar. É um absurdo mesmo. Trabalho incrível. O Arsenal, então, é praticamente perfeito até aqui, né? Ele faz tudo bem. Calma que eu vou colocar um defeito já já. Além disso, tudo que eu falei, o Arsenal também
é um time extremamente jovem ainda. Gente, o que é isso aqui? Eu falo, se eu ficar te contando tudo sem falar que é o Arsenal, você vai ter uma opinião. Se você vai ver a opinião dos outros na internet, ou qualquer comentário assim e tiver envolvido Arsenal, não vai ganhar, não. Essa é a aura que ficou dessa época dos últimos anos do Arsenal aí. Finalzinho da era Wenger, para agora o projeto mais promissor desde antes de acabar a era do Wenger. Não precisa, eu acho, eu como um torcedor de outro time, tá? Eu não tenho nada a ver com o que as outras torcidas pensam, mas como um neutro, eu acho que não precisa de tanto alarde, não. Mesmo se isso aqui não for campeão, tá? Em 25, 26. E outra, ainda tem coisa para consertar aqui, viu? Ainda tem. Sim, o caminho para ser campeão de Premier League é muito chato, é tortuoso, é irritante. Ele pode punir até um projeto tão bom quanto esse. Tem como também o Arsenal não ganhar. E aí, para eles conseguirem ampliar as chances desse desastre que eu acabei de falar aqui não acontecer, né? O Arsenal tem que melhorar uma coisinha que eu considero o que mais me incomodou em 24 e 25. Não é a conclusão, não é a finalização das chances. Eu acho que isso é um problema até do campeão, até do Liverpool. Cria muito e converte menos do que deveria, tendo um timaço. No caso do Arsenal, eu acho que eles não criam chances de qualidade o suficiente quando eles precisam furar bloqueios. Eu acho que quando o Arsenal vê na frente dele um time defendendo em bloco baixo e fazendo isso bem, eu acho que o Arsenal tem muito espaço para melhorar. Eles não conseguem ser tão cortantes quanto a qualidade do time mostra para você que dava para ser. E aí a gente tem aqui alguns números, né? Por exemplo, o Arsenal, em termos de gols esperados criados na Premier League, sem contar pênalti, o Arsenal é o quinto. Quinto? Quem está na frente deles? Newcastle, Chelsea, Manchester City. Dava para criar mais, né? Com tanta posse, não é possível. Dava para criar mais. Ainda mais sendo o Arsenal um time que por várias vezes na última PL saiu na frente e perdeu a liderança do placar. Ou seja, passou por muitos jogos mesmo, a situação que eu tô falando. Toca em volta da área, cruza, bate escanteio, chute. E não tem aquele passe cortante que você queria fiz até a mãozinha aqui, ó, vai dar o passe assim, ó, o Odegaard dá uma sinucada para alguém que entra na linha de fundo e toca para trás, e aí gol do Gyökeres, né? Isso não é em 24, 25, sou eu sonhando aqui como neutro. E aí, essa situação não acontece por várias vezes, vários jogos. Além disso, o Arsenal é também o 7º colocado em XG por chute. E não, aqui já entregou a paçoca para mim já, aqui já tá claro. A qualidade média das finalizações do Arsenal, então, tem sido inferior de 6 times. Dá para melhorar. E se esse time, que é de posse, não conseguir furar bloco baixo, numa liga em que ele já é o 2º melhor time nos últimos 3 anos, pelo menos segundo a tabela, vai ser um problema. Se não tiver peça nova ou não alterar muito alguma coisa, vai ter o mesmo problema na próxima temporada. É óbvio que vai, gente. E para isso, o Arsenal se mexe, né? Então a gente tem já um time, repetindo, excepcional na posse de bola no controle. Melhor defesa do campeonato. Melhor cobrança de escanteio da liga. Gabriel Magalhães, repito, Pelé. E o time ainda é jovem e pode melhorar. Nisso, a gente tem 25, 26. Para 25 a 26, o Arsenal começa a janela sendo vinculado com o Eberechi Eze. E aí a primeira coisa que eu penso é, o camisa 10 lá que vai fazer o negócio que eu falei lá. O cara que é mais cortante do que o Odegaard. O cara que não é tão capaz quanto o Odegaard para manter posse, mas o cara que é essencial para quebrar essas linhas, né? E achar espaços curtos e uma defesa cheia de gente para te atrapalhar. O Gyökeres é quem chega. O Eze ainda não chegou, mas ele foi ventilado. Então eu imagino que deve ter alguém lá dentro que está pensando nisso. O Eze é exatamente essa peça que eu falei, para agredir mesmo. O meu campista chega para ocupar
um espaço de uma faixa do campo similar à faixa do Odegaard e ao mesmo tempo ele pode cair mais para a esquerda. O Eze caindo para a esquerda, ele já pode estar muito perto do lado que o Gyökeres gosta de cair. O Eze por dentro, o Gyökeres infiltrando, linha de fundo, passe do Eze, o Gyökeres linha de fundo. Ou, se não for o Gyökeres, se ele não quiser cair muito para a esquerda, igual ele fazia bastante no Sporting, ele joga centralizado. O Madueke vai para lá. Estevão Madueke é do Chelsea. Madueke é outra contratação da temporada 25, 26, meu amigo. O Madueke vem do Chelsea. Eu achei que não tinha nada a ver e tem. Você acredita que tem? Tem a ver. O Madueke é canhoto, bom jogador, pelo lado direito é o preferencial dele. Só que o Madueke, se ele vai para o Arsenal igual ele foi e joga pela esquerda, eu acho ele potencialmente titular. O Gabriel Martinelli não vem bem. O Madueke é canhoto, como eu disse, e pode acrescentar um cruzamento em linha de fundo. Ele é mais explosivo nos últimos meses que a gente tem visto. Eu estou sendo muito bonzinho com o Martinelli, gente. O Madueke jogou bem mais que o Martinelli. O Madueke, ele pode ser... A opinião sobre ele, eu acho que ela é nebulosa por causa do panorama do Chelsea, mas a gente esquece que o Madueke também é um jogador que supera o Gabriel Martinelli em bater marcador no mano a mano por muito. O Martinelli teve uma média na temporada passada de 1,48, um contra uns vencidos nos jogos. A do Madueke é 1,99. Agora falando de dribles, né? Dribles, entre aspas. Estatisticamente falando, o drible não é o ganhar o mano a mano. Estatisticamente falando, o drible é você não perder a posse da bola numa situação em que quase houve uma disputa, vamos dizer assim. O cara chegou perto de você na lateral, não é que você deu um toque para a linha lateral, o cara não pegou a bola, então seria também, né? Você perder a posse da bola. É tipo isso. Se você tá perto do cara e você não perdeu a posse da bola, você deu um toquinho pro lado, mesmo que for para trás, isso conta como um drible, tá? Mano a mano, então, é diferente. Nisso, no tal do drible, 40% é a taxa de sucesso do Martinelli, enquanto a do Madueke é 71%. É uma diferença considerável, gente. Então pode ser sim que o Madueke seja mais uma daquelas contratações do Arsenal que a gente olha e fala, esses caras estão fazendo. E aí, de repente, ele está lá dando assistência contra o seu time. Pode ser. O Madueke também tem uma coisa que eu acho que é um dos traços que a torcida do Arsenal tende a gostar mais, eu não sei como é que vai ser o futuro, que é a vontade, o instinto que ele tem de ocupar espaço vazio. Corre, vai para cima mesmo. Tocou nele rápido, ele já toca, recebe a bola. Imagina que pode partir para cima, ele parte para cima. Você poucas vezes vê ele fazer aquelas... Nossa, desanima, né? Quando o Martinelli exagerava nisso, que é receber a bola na linha lateral, aí fica aí pente, aí traz, aí toca para trás. Desanima, né? Tipo, uma coisa é manter a posse, não tem hora para fazer isso aí, mas direto, porra, a torcida vai começar a achar que você que isso, cara, você é um gandula. E aí essa diferença aqui pode ser determinante. É bom o Gabriel subir o nível dele de volta. O Zubimendi chega, Norgard chega também. Então aqui você tem as substituições diretas para a saída do Thomas Partey e do Jorginho. O Norgard, esse eu posso falar com propriedade. Ótimo jogador, ótimo jogador. Que contratação. Capitão do Brentford, titular absoluto, um pilar do time, um general do Thomas Frank, alto, um cara sóbrio jogando, sabe? Sóbrio eu quero dizer o seguinte, não fica fazendo besteira, sabe? Não fica entrando em choque ali, fazendo besteira, perdendo a posse da bola por besteira, não. É um cara seguro. Era o farol, vamos dizer assim, dos caras. Chega também o Mosquera, que é um zagueiro, não conheço o jogador, mas é jovem, né? Um backup para a zaga. Kepa Arrizabalaga, agora é jogador do Arsenal para ser um reserva também do gol. Fez uma boa temporada no Bournemouth. E aí a gente tem ainda outras especulações da janela. A janela ainda não fechou no momento desse vídeo. E a escalação que a gente fica então do Arsenal em média, né, a gente espera uma escalação com Davi Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Luiz Skelly, Zubimendi, Odegaard, Rice, Saka, Gyökeres e Martinelli. As alternativas a essas posições titulares estão aí na sua tela no campinho, que eu vou pedir para o Pente fazer. E antes de encerrar esse vídeo, eu vou então só elencar aqui pontos principais para o Arsenal para essa temporada. Melhora consecutiva, né? Desde que o Arteta chega, o projeto acaba ficando longevo, mas com um elenco que, enquanto melhora,
ele também vai ganhando novas peças e novas faces até chegar hoje, que é um negócio poderosíssimo em termos de possibilidades de agredir os outros e também de não ser agredido, melhor defesa do campeonato, para agredir, alternativas, posse, Gyökeres chegou, peça para finalizar, Madueke que pode ser uma alternativa, pode ser que seu time agora ganhe um novo meio-campista, não sei, nesse resto aqui da janela, para ser mais criativo e ser mais cortante. O Arsenal deve tentar fazer isso, ao mesmo tempo que os caras, como ainda são jovens, podem melhorar individualmente. Então, assim, o que a gente pode olhar hoje, aqui no senso comum, na zoeirinha, no boteco, a gente fala, não vai ganhar, fracasso, Arsenal, isso daí é nós no boteco. Na hora de falar sério, esse projeto aqui está muito à frente do seu time, a não ser que seja ele Liverpool ou Manchester City. Aliás, para mim, hoje, nesse momento desse vídeo, hoje, tá? Performance de 24 a 25. Esse projeto está à frente do City. O City precisa defender mais um pouquinho como o Arsenal defende, né? Esse é o vídeo, então, do resumo sobre o que é o Arsenal do Arteta e a expectativa deles e o porquê que esses caras aqui chegam tão fortes para 25, 26. Eu não quis no vídeo aqui ficar descrevendo muito o perfil individual dos jogadores, porque eu acho que essa opinião você vai ter lá na hora, tá? Você tem que saber aqui, time de posse, defesa absolutamente bem montada, bem postada, time motivado sob o comando do Arteta e que tem tudo para ser campeão nessa temporada. Quem será que ganha? Deixa nos comentários qual time você acha que vai ganhar. Pelo amor de Deus, fala sério, não fala que é o seu, não. Ou se for que é o seu, você fala assim, ó, meu time. Aí eu não vou saber qual que é. Pode ser o Aston Villa, pode ser o Brentford. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixe o seu like se você gostou desse resumo, se ele esclareceu alguma coisinha para você. Beijos, assista as nossas lives e tchau, tchau.